Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém. Te convido a te colocar de pé neste momento e a fechar os seus olhos para que juntos oremos ao Senhor, pois não faz sentido estarmos aqui neste lugar se não for junto da presença do Espírito Santo, pois Ele é o real motivo de estarmos aqui, para adorar o seu santo nome, agradecer a Ele. Por isso ore neste momento, clamando pela presença dEle aqui neste lugar. Espírito Santo, estamos diante de Ti, mais uma vez, na Sua casa, pois precisamos da Sua presença aqui sobre nós, pois sabemos que o Senhor é o real motivo de estarmos aqui essa noite. Precisamos de Ti, para que o Senhor toque no nosso coração como nunca tocou, para que tenhamos uma nova experiência na Sua presença, para que possamos entender o que o Senhor quer dizer a nós essa noite aqui neste lugar, pois não estamos aqui à toa, como mais um dia comum, mas sim estamos aqui, pois o Senhor nos trouxe neste lugar, nessa casa de oração. Por isso estamos aqui mais uma vez clamando por Ti. Venha sobre nós, amém. Sobre o trono estás, sempre reinarás. É santo Deus que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouvi, invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder, com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Deus, perto Tu estás, nossa oração responde. Vem com Teu fogo em nós, somos povo Teu. Nos ouvi, invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder, com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder, invocamos Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder, e com Teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito nos aviva, Pai. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder.
Senhor. Venha sobre nós, Tu és real aqui, Senhor Jesus. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. 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 Tua presença aqui. Aleluia. Tua presença aqui. Aleluia. Nós invocamos a Tua presença aqui, Senhor Jesus. Venha sobre nós. Acende a chama mais uma vez nos corações que estão apagados, que estão distantes da Sua presença. Enche-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Essa é a nossa oração. Ouve o nosso clamor. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia. Tua presença aqui. Aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome que é digno de glória, de exaltação e louvor. Bendizemos o Teu nome, Tua presença aqui, Senhor, o Teu poder. Honramos e glorificamos e reverenciamos o nome de Jesus. Invocamos este nome que é digno de adoração, digno de ser louvado. Cremos que o Senhor está aqui em nosso meio, através do Teu Santo Espírito, para ministrar ao coração da Tua igreja. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos nessa noite estarmos aqui para engrandecer, para exaltar a Ti, e na certeza que também seremos edificados, fortalecidos pela Tua doce presença. Seja exaltado neste lugar, no nome de Jesus, amém. Você pode ofertar mais uma vez a salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Aos que estão conosco também, por meio da transmissão deste culto. Que Deus abençoe sua vida. Que alegria tê-los aqui. Você que está conosco pela primeira vez, saiba que nós queremos expressar nossa alegria por tê-lo aqui. E no final dessa celebração, pedimos por gentileza que você venha se dirigir-se lá no fundo, balcão de informação. Especialmente aquele casal de jaleco azul, eles darão a você um presente para expressar nossa alegria e a nossa gratidão a Deus pela sua vida de estar aqui conosco. Bom, meus irmãos, estamos muito animados, findando uma campanha 12 por 12, foi um tempo maravilhoso, amém, meus irmãos? Foi extraordinário o que o Senhor tanto ministrou às nossas vidas. Já estamos preparando para ir para novos desafios neste tempo, neste ano, e para isso nós queremos contar com você que deseja se envolver, fazer parte. Por exemplo, nós precisamos de homens que têm disposição para servir no estacionamento. Então você que deseja fazer parte conosco neste ministério, está muito bem-vindo
você que tem a alegria de servir as pessoas, nós entendemos que a recepção das pessoas não é ali na integração, ali nos irmãos de jaleco azul, mas é no estacionamento. Ali já começa o culto. Então você que entende isso e quer fazer parte, dê o seu nome, pode deixar o seu nome ali no balcão de informação ou durante a semana na secretaria. Logo nós iremos fazer uma reunião, trazer uma instrução e ingressar você neste ministério tão abençoador. Conto com você, contamos com você, será muito bem-vindo para fazer parte deste ministério tão importante na nossa comunidade. E você, adolescente, 12 anos, tem um convite para você diretamente deste ministério tão lindo de dança, de coreografia, Coração Adorador, e já tem data para retornar os ensaios, será no dia 3, já de fevereiro, às 14 horas, acontecerá nos sábados os ensaios, mas você, adolescente, 12 anos, a partir de 12 anos, que deseja fazer parte também deste ministério, louvando ao Senhor através da dança, saiba que este convite é para você. A mesma forma nós pedimos para que você dê o seu nome, para que logo nós venhamos fazer uma reunião, onde nós iremos também explicar a importância de ter compromisso neste ministério, que exige, tá certo? E também, queridos, este recado é para você que fez o retiro do ano passado. Você que fez o retiro conosco em Rolândia, este convite é para você. Nós temos uma data muito importante para uma reunião, dia 5, será numa segunda-feira, às 20 horas, aqui no templo. É importante a sua presença aqui, você que já fez o retiro do ano passado. Nós vamos começar um trabalho, um engajamento com as equipes, com a liderança, para começarmos darmos o start em breve, nos retiros que acontecerá com a graça do Pai, né, para as mulheres, para os homens, para as crianças, adolescentes, vai se preparando. Tem muita coisa de Deus para acontecer neste tempo, e para isso já quero contar com essa equipe que está disposta a trabalhar, servir, e nós iremos já dedicar este tempo, ser bem intencional, para darmos o melhor para o nosso Deus, no nome de Jesus. Amém, queridos? Queria chamar aqui a Anne, por gentileza. A Anne Tagliari se encontra, a Anne e sua família, por gentileza, o Tagli, a Ana Tagliari. Pastor, vem aqui também, por gentileza, meu precioso. Nós queremos orar, meus irmãos, com a Anne. Enquanto ela vai chegando aqui, a Anne, ela entendeu um chamado de Deus para a vida dela, de missões. Quem participou do culto aqui no final de ano sabe do testemunho dela, foi muito lindo o que ela testemunhou conosco, e ela entendeu de Deus um chamado para servir nas missões. É claro que exigirá um processo para isso, e ela já está fazendo esse processo, dando os passos, e daqui a uns dias ela estará se apresentando no Jocum, lá em Foz do Iguaçu, e queremos orar, clamando que a vontade do Senhor confirme no coração dela a cada dia. A família dela está abençoando, para que desenvolva, para que prospere os planos do Senhor sobre a vida da Anne, e ela está muito convicta desse chamado, muito segura que é a vontade do Senhor que está chamando ela para se preparar para este tempo no ministério onde o Senhor deseja levá-la em missões. Amém, igreja? Quero chamar os lugares de pé, por gentileza, queridos. Nós vamos orar e vamos clamar o favor do Senhor sobre a vida da Anne. Logo em seguida nós iremos continuar louvando ao Senhor, mas nós queremos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, eis aqui a Anne, que está entendendo um chamado para a vida dela, entendendo ser este tempo para dar esses passos, a fim de prepará-la para servi-la no Teu reino. Senhor, nós oramos no nome de Jesus, que o Senhor certifique cada dia o que ela está entendendo no seu coração, que o Senhor abençoe, seja sobre a sua família, sobre o Tagli, sobre a Ana. Pai, nós abençoamos e declaramos o nome de Jesus, que a sua vontade prospere sobre a Anne, que ela, ó Pai, entenda claramente de cada etapa neste processo de formação. Nós abençoamos para que a sua vontade venha se concretizar sobre ela, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Quero chamar você a louvar o Senhor com suas palmas pela vida da Anne, queridos. Glória a Deus, queridos. Amém? Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Enquanto nós cantarmos essa próxima canção, eu quero te convidar, se você veio preparado, sentindo no seu coração de adorar a Deus com seu louvor financeiro, através do seu dízimo, sua oferta, como você preferir, através do envelope aqui nas urnas, ou lá no balcão, com outras opções também. Amém, queridos? Quero te convidar a orar mais uma vez. Hoje é noite de oração. Amém? Estamos no encontro com o Senhor, e nada melhor do que falar com Ele e também ouvir a sua voz pela sua palavra daqui a pouco. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito neste dia, te louvamos pelo que já temos vivenciado nessa noite, neste encontro com o Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui, sabemos, ainda que por vezes não sentimos, o Senhor está presente em nosso meio. O Senhor está em nós. O Senhor é a pessoa mais ilustre deste local, deste encontro, e ao teu nome seja toda a glória nessa noite. Pai, assim também nós queremos te louvar, ó Deus amado, de uma forma muito singela, mas reconhecendo a tua grandeza e a tua glória também, a tua provisão, Pai, sobre nós, através do nosso louvor financeiro. Que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, que se dispõe, ó Deus amado, voluntariamente, generosamente, reconhecendo que o Senhor é bom, reconhecendo que o Senhor é um bom pastor e que nada nos tem faltado. Nós te exaltamos, te glorificamos e tributamos toda a glória a ti nessa noite, em o nome de Jesus. E quem crê diz amém. E eu te convido a celebrarmos ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei, eu não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar do novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo, sim, eu sei, eu não mereço, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia
graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa graça que vem sobre nós todos os dias. Por isso, Senhor, nos rendemos aos seus pés, ó Deus, mais uma vez, clamamos pela sua presença, Pai. Venha com seu vento de poder, venha com seu vento de cura sobre nós. Se alguém enfermo neste lugar, que a sua presença possa curar, possa transformar, Senhor Jesus. Venha curar aquele coração abatido, ó Pai, que encontra-se em sofrimento, em depressão, buscando algum lugar para se abraçar, para se apoiar e não se encontra. Que a sua presença agora venha dar o apoio, o suporte e o amor que ela precisa neste momento. Por isso clamamos pela sua presença mais uma vez. Necessitamos de ti, Senhor Jesus. Venha sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Venha sobre nós, Espírito Santo, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz
clamando pelo seu querer em nossas vidas, pois sabemos que tu tens o melhor para nós, tu tens o melhor para nossas vidas. Vamos nos declarar mais uma vez vento de poder, que Ele venha sobre nós com o seu poder, com a sua unção, enchendo-nos com o seu Espírito Santo e mudando o nosso ser por completos. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, e como vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, faz teu querer em mim, faz teu querer. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te. Se esse é o desejo do seu coração, declare mais uma vez. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Sim, Senhor, queremos te conhecer cada vez mais, ó Deus. Entendemos, ó Deus, qual é a tua vontade para nós, para esta cidade, para este país, ó Deus, para que possamos, ó Pai, com o objetivo, ó Pai, firmados no Senhor, trazer cada vez mais vidas para a sua presença, ó Deus, para te conhecer, ó Deus, assim como, Pai, conhecemos o Senhor, ó Deus. Queremos, ó Deus, exalar este amor que vem do Senhor, que vem dos céus, que não conseguimos fazer por nossas vontades próprias, ó Deus, que não vem apenas de nós, mas que vem apenas dos céus, Pai, do seu Espírito Santo, que nos toca todos os dias, ó Pai. Por isso clamamos por Ti, ó Pai, nos rendemos aos Seus pés, pois o Senhor é o único digno de nosso louvor e adoração. Amém, Senhor Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Louve o Senhor Jesus com as suas palmas, queridos, antes de chamar o seu assento. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, irmão Sérgio Louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo e por nos introduzir com essa canção a essa mensagem que o Senhor inspirou no nosso coração para compartilhar, a amada igreja, nessa noite. Meus irmãos, pela graça do Pai, nós iremos iniciar hoje uma série de mensagens. Eu estou ainda falando campanha, irmãos, olha. Uma série de mensagens com este tema que alguns talvez não saibam qual é a nossa visão ministerial, qual é a nossa forma de pensar o ser igreja. E entendemos que o propósito de sermos igreja são através destes 4 pilares: buscar a Deus, amar as pessoas, fazer discípulos e alcançar o mundo. E hoje nós queremos, com a graça do Pai, falar sobre buscar a Deus. Buscar a Deus, é exatamente isso que nós estamos aqui, certo, irmãos? Buscando a Deus. Estamos aqui para isso, para buscar a Deus, e queremos que este é o propósito de sermos igreja, buscar a Deus. Igreja tem sim um papel fundamental com o trabalho social, precisa ser um instrumento para abençoar a comunidade ao todo, mas o propósito de sermos igreja é para buscar a Deus, buscar ao Senhor. Mas antes de pensarmos sobre o que é buscar a Deus e dedicarmos tanto sobre buscar a Deus,
que nós podemos fazer isso sim através da oração, podemos buscar a Deus através do culto como este, mas eu acredito que antes de termos um encorajamento para buscar a Deus, eu acredito que nós precisamos antes ter uma disposição para conhecer a Deus, buscar conhecer a Deus. Este é o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, buscar conhecer a Deus. É bem diferente do que simplesmente buscar a Deus, buscar a presença de Deus, é buscar conhecer a Deus, conhecer este Deus que se permite ser conhecido. Eu gostaria de tomar como base uma passagem que se encontra em João, no capítulo 17, eu gostaria de ler com vocês, meus irmãos, essa oração, conhecida como oração sacerdotal, a oração que Jesus, ele registrou essa oração, uma oração ao qual estava intercedendo pela igreja, já intercedendo pelos seus filhos, a saber, nós, igreja. Eu gostaria de ler com vocês apenas o versículo 3 do capítulo 17, chamo você para ficar atento àquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco nessa noite. Amém, meus irmãos? Antes de nós lermos, por mais um momento, curva sua cabeça, vamos orar e pedir ao Espírito de Deus trazer uma revelação, trazer clareza. Pai, nós dependemos totalmente da revelação do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra, Senhor, gere vida em nós. Nós oramos, Senhor, que venha sobre nós a revelação da Tua palavra, de tal maneira que venha despertar este anseio a qual o Senhor deseja que tenhamos por Ti. Oramos, Senhor, remova toda e qualquer distração da nossa mente, toda preocupação com o amanhã. Ó Senhor, nós entregamos agora nas Tuas mãos. Sei que muitos estão vindo de uma semana e como resultado de uma semana de batalha, estão cansados ou fadigados. Nós te pedimos, Espírito Santo, traga o Teu renovo, renove as forças, traga bom ânimo e abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Versículo 3, meus preciosos irmãos, assim está escrito: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ler todos juntos? E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este é o desejo de Deus, que eu e você venhamos conhecê-lo, que nós venhamos verdadeiramente não apenas conhecer os seus atributos, embora a palavra de Deus o revela. Aliás, só é possível conhecer a Deus através da onde, meus irmãos? Da sua palavra revelada. Primeiramente, nós queremos trazer aqui o fundamento dessa palavra. O fundamento é este: somente é possível conhecer a Deus através da sua palavra. Ela por si mesma revela Deus, revela quem é o Senhor, e o Espírito Santo que interpreta, Ele que traz ao entendimento. A palavra de Deus, somente podemos conhecer a Deus por meio dela. Do contrário, nós podemos cair num terrível engano de criar um Deus concebível da nossa imaginação. E é muito perigoso. Hoje nós estamos deparando com muitos deuses, em que cada um tem um Deus para si. Um Deus que está desligado da palavra de Deus, um Deus que se contradiz com a própria palavra. Que Deus é este que contradiz com a própria palavra de Deus? Está entendendo? Isso é um Deus concebível da imaginação, da própria mente. E é confiável? Não é confiável. Como Deus foi apresentado para você? Para mim, recordo muito bem, o Deus que
quando ouvi pela primeira vez sobre Deus, foi através de uma punição ou através de uma forma de corrigir. Isso coisa de vovô e vovó também, de pais que não conhecem a Deus da palavra, e é uma forma de corrigir, diz o seguinte: olha, Deus castiga, hein, menino? E assim, muitos de nós, talvez, quando foi apresentado pela primeira vez sobre Deus, foi a ideia ou a imagem de ter um Deus que pune, um Deus que castiga. Se você não obedecer, olha, Deus castiga. Eu não lembro de ser apresentado para mim um Deus que é, como essência, o próprio amor, que é o Deus que salva, que restaura. Sim, Ele é justo, Ele é soberano, mas a única referência de um Deus, somente um Deus que castiga. E logo nós vamos crescendo com a ideia, com a imagem deste Deus, de um Deus que pune, um Deus que castiga. Até você conhecer a Deus, você passa muito a respeitá-lo por medo e não por amor. Você não se relaciona com quem você tem medo. Você consegue ter uma intimidade com quem você tem medo? De forma alguma. Você consegue desfrutar de um relacionamento saudável com quem você tem medo? Aquela pessoa que você tem tamanho respeito que você até fica inseguro falar perto dela. Você tende a ser até formal por alguém a qual você tem tamanho respeito, um medo e isso te traz uma insegurança. Semelhantemente, quando nós temos a ideia de Deus, é assim, de chegar a Ele, como eu vou chegar diante deste Deus, o que eu vou falar, como falar para Deus. Isso vai depender do entendimento que temos de Deus, o entendimento, a forma que Deus foi revelado a nós. Interessante que a própria palavra nos traz tanta referência sobre Deus, sobre a importância de conhecermos a Deus, porque a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O primeiro fundamento só é possível conhecer a Deus mediante a sua palavra. O segundo fundamento para conhecermos a Deus é somente por meio de Jesus Cristo. Somente por meio de Jesus nós temos acesso a Deus, ao Pai. Somente por Ele que nós iremos ter verdadeiramente um encontro genuíno com Deus. Iremos conhecê-lo somente por meio de Jesus Cristo, porque Ele mesmo declarou na sua palavra, em João 14,6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio dEle. Dele quem? Por meio de Jesus. Somente por meio dele. Mas é interessante, meus irmãos, Jeremias 9, 23 e 24, também nos traz um entendimento tão importante. Ouçam, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu sei que nós temos muitas coisas que podemos vangloriar, muitas coisas nós conquistamos, e por que não nos alegrar e regozijar e vangloriar com tudo isso? Alguma coisa de errado nisso, pastor? A verdade é que tudo que nós podemos conquistar nessa vida, ela tem pouca duração. A celebração das nossas conquistas dura um pouco, elas passam. Mas a Bíblia diz uma coisa: só algo que você deve se alegrar por uma conquista. Só uma coisa que nós devemos alegrar, regozijar por uma conquista. Qual? Conhecer a Deus. O conhecimento de Deus. Meus irmãos, entenda uma coisa: qual é a razão de nossa existência? Conhecer a Deus. Qual é a nossa maior conquista nessa vida? O conhecimento de Deus. Qual é a maior razão que nos traz satisfação, contentamento para a nossa alma? Conhecimento de Deus. Tudo se define em conhecer a Deus, queridos. Tudo significa ou dá razão para a nossa vida quando conhecemos a Deus. O profeta Oséias,
no seu livro, olha só o que ele também profetizou, capítulo 6, verso 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus deseja de nós, meus irmãos, é o conhecimento, conhecer a Ele, muito mais do que sacrifício, muito mais do que uma doação. Aliás, nós podemos doar muito a nossa força, nosso vigor, nossos recursos, nosso tempo, sem ao menos conhecer a Deus. Podemos cair, irmãos, num vazio tão grande, de nos doarmos em fazer tanta coisa, fazermos obras, sermos generosos, em servir, em doar nosso tempo, nossa saúde, nossa energia. Mas você já pensou que podemos fazer tudo isso sem ao menos conhecer a Deus? É possível fazer tanta coisa para Deus sem ao menos conhecê-lo? Infelizmente, isso é possível. Fazer tanta coisa para Deus sem ao menos conhecê-lo. Dedicarmos nossa vida, meus irmãos, a tanto sem ao menos conhecê-lo. Sem ao menos conhecer verdadeiramente este Deus. A pergunta, meus irmãos, não é o quanto nós estamos nos doando para servir ao Senhor, nos ocupar em servir ao Senhor, mas a questão é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Porque eu creio, para buscar ao Senhor, buscar o que? Buscar em conhecer ao Senhor. Porque lembre, quero destacar mais uma vez as palavras de Jesus. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Mas o que significa, meus irmãos, a vida eterna? O que é vida eterna? Sabe que Jesus está revelando, através dessa oração no versículo 3, que a vida eterna é o quê? O conhecimento pessoal de Deus. Vida eterna é isso, irmãos, é o conhecimento, é conhecer a Deus pessoalmente. Vida eterna, meus irmãos, não começa na eternidade tão somente, ou quando findar nossos dias aqui nessa terra e diz, pronto, agora estou indo para a eternidade, eu vou, quando entrar nos portões celestiais, aí sim terei vida eterna. Não, vida eterna começa a partir da revelação do conhecimento de Deus. Lembra que Jesus disse, torna a dizer, precisamos enfatizar, irmãos, até que isso fique bem claro aos nossos corações. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Isso consiste a vida eterna, irmãos, é conhecer a Deus pessoalmente. E quando conhecemos a Deus verdadeiramente, pessoalmente, meus irmãos, verdadeiramente não é só uma expressão, uma palavra de efeito, de impacto. Verdadeiramente passamos a viver o céu aqui na terra. A nossa vida traz sentido, irmãos, traz um significado maior quando conhecemos a Deus verdadeiramente. A primeira lição que nos traz, queridos, que o conhecimento de Deus é pessoal. O conhecimento de Deus é pessoal. Nós podemos orar pelas pessoas, isso nós devemos, mas o conhecimento de Deus é pessoal. Ainda que meus pais venham se doar e ministrar sobre a minha vida, mas eu entendi que eu preciso ter um encontro pessoal com Deus. Ainda que oro pelos meus filhos, mas eu sei que terá um dia que eles precisarão conhecer Deus pessoalmente. Ainda que você ore pelos seus filhos, mas eles precisam conhecer a Deus pessoalmente. Olhamos para a história, por exemplo, dos patriarcas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, preste atenção, nenhum deles viveram sob a sombra dos seus pais, ou sobre a espiritualidade dos seus pais, dizendo, olha, eu adoro o Deus do meu pai. Não, Deus se revelou a cada um deles. Primeiramente se revelou a Abraão, estendeu, estabeleceu ele como uma aliança de abençoar a sua geração. Depois Isaac, Deus se revelou a Isaac, Deus se revelou a Jacó, a Israel. Deus se revelou. Por quê? O conhecimento de Deus é pessoal. É pessoal.
Não posso depender de outras pessoas para que eu conheça Deus, porque Ele deseja revelar a cada um de nós. Conhecer verdadeiramente a Deus, porque uma coisa tão importante compreendermos que conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele. É muito mais do que saber sobre Ele, irmãos. O conhecimento de Deus ou conhecer a Deus é muito mais do que saber sobre Ele. Sabe o que me traz um desespero no meu coração, queridos? Eu pedi ao Espírito Santo examinar meu coração e falei: Senhor, me ajuda a me encontrar. Será que eu apenas sei muito sobre Deus e não tenho nada pessoal com Ele? Talvez é mais fácil ter conhecimento sobre Deus. Ouvimos a história logo quando criança na escola dominical. Ouvimos as histórias da criação, de Gênesis capítulo 1, ouvimos do Deus Criador, ouvimos como Deus é poderoso, que tirou o seu povo do cativeiro do Egito, e o sustentou durante 40 anos no deserto, de uma forma tão inexplicável, que as sandálias deles não se desgastaram, nem mesmo as suas roupas, que durante o dia havia uma nuvem que os sustentava para não ter tanto calor, vinha sombra sobre eles, e à noite uma nuvem de fogo para iluminá-los, para eles caminhar tanto com Deus de dia e de noite, e ver como Ele manifestou os sinais, como Ele restaura, tantas coisas ouvimos de Deus, irmãos. Mas a questão é, será que nós apenas sabemos muito sobre Ele e nada de um encontro, uma experiência pessoal? Um tempo atrás, uma pessoa com muita sinceridade chegou desesperado, disse: pastor, me ajude pelo amor de Deus. Eu fiquei preocupado com este apelo dele. Ele falou assim: eu sou cristão há tantos anos, mas agora, somente agora, que eu percebi que eu não tive ainda um encontro pessoal com Deus. Eu sei apenas sobre Deus, eu só tem uma formalidade, Saiba de uma coisa, meus irmãos, conhecer a Deus é muito mais de conhecer sobre Ele, ainda que é necessário sim saber sobre Ele a fim de conhecê-lo, mas não podemos limitar a nossa comunhão, o nosso entendimento, a nossa vida espiritual somente em saber no sentido intelectual. Nós não podemos, não devemos, meus irmãos, ficarmos conformados apenas em saber que teologicamente estamos certos. Porque muitos ficam contentes, satisfeitos, porque é o seguinte: olha, teologicamente eu estou certo sobre Deus, a doutrina divina, eu tenho certeza que eu estou certo, mas a questão é, você tem uma experiência real com o Senhor, a quem você tanto afirma conhecê-lo pela Bíblia? Porque a segunda lição nos traz, irmãos, que conhecer a Deus é um caso de envolvimento pessoal, que abrange a mente, a vontade e os sentimentos. Sim, conhecer a Deus, meus irmãos, não nos limita à esfera da nossa mente, mas lembre do mandamento do Senhor, primeiro mandamento, de amá-lo acima de todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. É uma entrega, é um envolvimento completo de todo o nosso ser. Somente assim, quando estamos realmente envolvidos com todo o nosso coração, nossa alma, com todos os nossos sentimentos, meus irmãos, com certeza nós iremos estar o tempo todo em comunhão com Deus e buscar a Ele, em conhecer a Ele. É claro, meus irmãos, não se limita apenas a uma experiência, embora que seja algo maravilhoso sentirmos a presença de Deus. Fala para mim, você que já teve uma experiência real, sentiu a presença de Deus, o que é algo melhor do que isso? Do que sentir a presença de Deus? É claro que nós não ficamos dependendo de sentir a presença de Deus para crer.
mas que precisamos, irmãos, hora e outra, sentir, Senhor, me renova a Tua presença, porque ela traz encorajamento, traz a certeza de aceitação, remove dúvida. Quando sentimos a presença de Deus, tantas indagações caem por terra, quantas mentiras elas se perdem a força contra nós, quando sentimos a presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, ainda que ela seja maravilhosa, mas não é apenas para sentir. A presença de Deus é para andar com Ele, é andar com Ele. A presença do Senhor, irmãos, se revela para que possamos andar com Ele. Veja uma coisa tão interessante, quando olhamos que este envolvimento de toda a nossa alma, nossa mente, vontade, sentimentos, isso porque o Salmo 34, verso 8 declara: provem e vejam que o Senhor é bom. Provem, experimente Deus, a presença dEle. Você vai perceber como Ele é bom, Ele é refúgio para todos aqueles que o buscam. Irmãos, quando provamos a presença de Deus, queridos, quanta religiosidade cai por terra. Quando provamos a presença de Deus, irmãos, e percebemos verdadeiramente que é real a presença de Deus, ela é real, meus irmãos. Como nós precisamos buscar em conhecer pessoalmente a Deus, conhecer este Deus tão maravilhoso. Terceiro ponto que nos traz uma lição: conhecer a Deus, irmãos, é uma questão de sua graça soberana. Porque como nós podemos conhecer a Deus se não for iniciativa dEle? Como é possível conhecer a Deus se não for Ele se revelar a nós, se não for Ele, pela sua graça, nos acolher, nos aceitar? É sinal da graça do Senhor, queridos, quando Ele se revela. Eu não sei você, mas quando você sai da sua casa para vir para o culto, sinceramente, qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa de vir para um lugar de adoração? Qual é a sua expectativa que você tem, gera no seu coração de estar aqui? Aliás, você tem alguma expectativa? Sinceramente, meus irmãos, eu provoco essa pergunta direto para a minha preciosa esposa, para os meninos. Eu pergunto para eles direto isso, ao entrarmos no carro, e digo: vamos cultuar o Senhor. Qual é a expectativa de vocês hoje? Qual é a expectativa? Eles já sabem, porque um dia eu disse a eles: sabe qual é a expectativa que devemos ter no nosso coração? Conhecer mais de Deus. Conhecer mais de Deus. Meus irmãos, quando você vir para um lugar, um ambiente profético como este, de culto e adoração ao Senhor, tenha no seu coração um desejo, gera no seu coração uma coisa: é uma noite para conhecer mais a Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, que Ele se revele, abra meu entendimento para que eu possa compreender mais dEle e conhecê-lo mais. Se isso mover o nosso coração, meus irmãos, olha, terça-feira nós não perderemos culto, queremos hoje dar esperança, queremos estar aqui buscando a Deus. Nós não vemos a hora de chegar logo o domingo para cultuar a Deus. Nós iremos, irmãos, sem dúvida, debruçar mais na palavra, porque eu quero conhecer mais a Deus, não é somente no sentido intelectual ou memorizar versículos, eu quero mais de Deus. Sabe, irmãos, para mim é um desafio muito grande. Eu tento amarrar este pregador que está dentro de mim. Quando eu leio a Bíblia, dificilmente eu consigo ler para mim, eu leio sempre para alguém. Eu percebi nisso, falei: Deus, me ajuda a lidar com isso, porque este pregador dentro de mim sempre quer, olha, isso é interessante aplicar em tal lugar, eu vou ministrar em tal pessoa, mas o exercício hoje é sentar, aquietar o coração e dizer: Senhor, fala comigo, revela-te a mim. Quando você lê a palavra, irmãos, e peça ao Espírito Santo: Senhor, revela a mim, ao Senhor, me revela a Tua presença, revela em mim ao ponto que mude a minha forma de pensar, porque, irmãos, tudo isso é somente a graça de Deus, é a graça do Senhor. É uma preocupação tão séria que o apóstolo Paulo abordou isso para a igreja também,
Por exemplo, se você quiser notar e ler depois, não está no slide, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz o seguinte: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes, voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha que alerta, irmãos. Está dizendo que se nós não estamos progredindo em conhecer a Deus, corremos um risco muito grande de sermos enganados. Por quem ser enganado? Pelas más influências, pelos ventos de doutrinas. Porque, irmãos, sabe o que é mais sério do que quando você depara com alguém convicto, alguém que tem certeza do que ela está fazendo? Preste atenção numa coisa, queridos, uma palavra de discernimento. Se eu estou fraco na fé, eu sou distante deste conhecimento de Deus. Eu tenho só a ideia de Deus, mas não tenho mais um relacionamento pessoal com Ele. Eu sou distante, eu estou frio, estou até indiferente. Aí deparo com alguém que não teme a Deus, que não conhece a palavra, no entanto, ele fala com toda a convicção que o pecado é bom. Ele transmite a ideia que andar neste mundo, ainda que seja errante ao nosso entendimento, mas para ele é o certo. Ele demonstra coisas ruins, mas a convicção dele parece ser tão bom, e tem poder de me convencer, porque eu não estou firme nas minhas convicções. E por isso que a palavra, o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja, olha, não se enganem. Se você não está avançando no seu progresso de conhecer a Deus, isso é um motivo de vergonha. E é um grande risco de você retroceder e ser influenciado por outros, corromper os bons costumes, corromper os princípios de Deus, por alguém que está mais convicto, ainda que seja do erro, mas está convicta daquilo, mais convicta no erro dela, do que a minha convicção na minha verdade, certamente ele vai facilmente me induzir ao erro. É assim, facilmente, muitas meninas de Deus acabam se envolvendo pela convicção de outros e afastam dos caminhos. É assim que muitos jovens acabam se distanciando no caminho, por se envolver com alguém que é mais convicto de uma coisa, ainda que não seja a verdade de Deus. É assim que muitos de nós, irmãos, podemos facilmente afastarmos da presença de Deus, se estivermos frágeis, distantes de uma comunhão plena, íntima com Deus. Olha, é fácil de alguém nos contaminar, é fácil de nos converter àquilo que ela crê. Aí, de vez convertermos a verdade, levar ela a converter a verdade, nós estamos convertendo ao engano que ela está, porque também nos engana. Porque uma coisa é certa, pelo menos a convicção dela está mais séria, mais firme, mais fiel, mais confiante do que a minha. Como está a sua convicção sobre Deus? Isso não vai depender somente de ter um conhecimento intelectual, teológico. Vai depender muito da sua vida pessoal com Ele, de um relacionamento pessoal com o Senhor. É por meio da graça que Ele nos concede, irmãos, essa revelação de conhecê-lo. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa de amar, escolher, redimir, chamar e preservar. Foi a iniciativa do próprio Deus. Mas eu concluo com as palavras também do profeta Oséias. Novamente, ele nos chama para um propósito muito importante na nossa caminhada na fé. Olha só o chamado de Deus. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Olha só o chamado do Senhor para nós nessa noite, meus irmãos. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você já conhece a Deus pessoalmente, glória a Deus. Mas olha o alerta do Senhor, não se acomode, não se contente somente por isso, prossiga em conhecer, e este tempo, meus irmãos, nós, em nome de Jesus, nós precisamos aceitar e receber esse convite do Senhor.
que Ele está nos chamando: olha, prossiga em me conhecer. Prossiga em me conhecer. Conhecer a Deus, andar com Ele. Uma coisa, meus irmãos, é termos uma ideia de Deus e termos um relacionamento distante de Deus. É semelhantemente você conhecer uma pessoa de posição em que muitos sabem dela, mas você não tem ideia do que ela gosta, você não tem ideia nenhuma do que agrada e o que desagrada a ela, porque não tem intimidade. Tem muitas coisas que nós iremos conhecer em Deus, meus irmãos, através de uma comunhão plena com Ele. Mas uma coisa é tremendo: quanto mais conhecemos a Deus, mais temos consciência de nossa pequenez. Quanto mais conhecemos a Deus, irmãos, quanto mais o Senhor se revela, e aqui eu concluo com essas aplicações, a fim de você examinar seu coração, saber se você conhece a Deus pessoalmente e se você está prosseguindo em conhecê-lo. Como saber se eu conheço pessoalmente a Deus e não apenas saber sobre Deus? Primeiro, quando mais Ele se revela em nós, sua presença, mais reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos insuficientes. Quanto mais Ele se revela, meus irmãos, mais desejamos a presença dEle, mais queremos viver a presença dEle e manifestar o seu amor aonde quer que esteja, onde quer que estejamos. Quanto mais conhecemos a Deus, irmãos, Ele muda a nossa forma de pensar, nossa maneira de falar, nosso andar, tudo muda. O conhecer a Deus pessoalmente, irmãos, olha, podemos ter muitas pessoas que conhecem tanto sobre Deus, mas nós não iremos perceber mudança alguma nessa pessoa que simplesmente conhece a Deus de uma forma intelectual ou teológica. Mas quando uma pessoa, ela conhece a Deus verdadeiramente, pessoalmente, você percebe o coração dela quebrantado, você percebe que o relacionamento dela é diferente, alguma coisa mudou. Não é, irmãos, mudança de religião, não é pertencer a tal igreja, é uma comunhão pessoal com Deus, a qual Ele deseja. Ele deseja se revelar a nós, porque Ele nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho, irmãos. E o Seu Filho nos amou de tal maneira que enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ama de tal maneira que nos revela a Deus, nos revela a conhecer este Deus como Pai. Ele nos ama de tal maneira, o Espírito Santo, que quer nos revelar, irmãos, a presença do Senhor, a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Gera no seu coração este anseio, conhecer a Deus. Tudo que fizer, seja para servir, seja para ir para o trabalho, o que for, desejo somente uma coisa: eu desejo conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer mais este Deus. Amém, meus irmãos? Enquanto o ministério de louvor vão chegando aqui, por gentileza, quero pedir você, por favor, se coloque de pé, meus irmãos. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Conhecer o Deus da palavra, conhecer a Deus das Escrituras, mas este Deus, Ele deseja, acima de tudo, ter um relacionamento pessoal, íntimo. Ele deseja queimar o nosso coração por Ele, querido. Ele deseja ministrar sua verdade em nós e sermos movidos por essa verdade. Somente assim, meus irmãos, nós iremos viver a vida eterna. A vida eterna consiste o quê? Em conhecer o Deus único e crer que Jesus foi enviado para isso, a fim de revelar a presença de Deus. Eu quero encorajar neste momento a orar ao Senhor. Eu sei você, mas eu fiz esse autoexame. Pedi ao Espírito Santo: Senhor, desejo conhecer verdadeiramente a Ti. Se eu estou enganado de conhecer a Ti pessoalmente, se eu estou convencido de que eu creio no Deus na Bíblia, que eu tenho um conhecimento teológico, que eu tenho um conhecimento bíblico, mas este conhecimento tem me inspirado
a minha fé, para andar com o Senhor e manifestar nos relacionamentos, é diferente. Porque o apóstolo João vai dizer que aquele que diz, se conhece a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Não conhece a Deus, não viu, porque Deus é amor. Nós precisamos, irmãos meus, conhecer a Deus muito mais do que hoje afirmamos conhecê-lo. Ele deseja se revelar a mais para nós. E quanto mais se revela, nós iremos ter a certeza de uma coisa: olha, eu achava que conhecia Deus, hein? Há muito mais para se revelar. Jó tinha certeza que conhecia Deus, mas quando verdadeiramente ele conheceu a Deus, ele diz: ah, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. O Senhor abriu os meus olhos espirituais. Os olhos espirituais significa entendimento. Será que é assim, meus irmãos? Nós recebemos uma boa doutrina, mas não abriu os nossos olhos espirituais para andar com o Senhor, para conhecer a Ele. Eu sei que o seu pai ou sua mãe te instruiu no caminho do Senhor. Glória a Deus por isso. Foram fiéis à missão deles. Mas conhecer a Deus é com você, filho. É com você, filha. Você veio com o seu cônjuge até aqui, que o desejo, acima de tudo, é o que levar você a conhecer este Deus. Conhecer a Ele. Buscar a Deus, irmãos, não é somente por uma necessidade quando sentimos, mas buscar a Deus é o propósito principal, o que, irmãos? Conhecer a Ele. Porque devemos buscar a Deus todos os dias, irmãos, para conhecê-lo mais. Irmãos, em nome de Jesus, não saia daqui dessa noite com uma atitude semelhante a essa: encerrar o culto, dizer tchau Deus, até domingo que vem. Ah, irmãos, misericórdia. Mas diz: Senhor, eu te quero, eu anseio por ti, Senhor. Me abençoe nessa noite com um despertar no meu coração de conhecer mais o Senhor. Porque quanto mais se revela em nós, irmãos, mais iremos perceber nossas mazelas. Nós iremos sentir uma necessidade maior por Ele. E eu creio que isso deve mover nosso coração, buscar a Deus, irmãos, não pelas nossas necessidades, que são tantas, mas buscá-lo como necessitado da presença dEle. Você está aqui hoje buscando ao Senhor para suprir as suas necessidades, que talvez são tantas como as minhas, ou você deseja, acima de tudo, buscar a Ele como necessitado dEle, como uma necessitada do Senhor? Eu quero nessa hora clamar ao Senhor junto com você. Se você testifica comigo isso, você identifica neste clamor: eu sou necessitado de Deus. Necessitados. Porque, irmãos, cada vez mais a cultura do pecado está batendo forte em nossa casa, está nos convidando, parece ser tão bom. O espírito de engano está pairando na terra, irmãos, e é capaz de enganar até mesmo os eleitos de Deus. É capaz de enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Qual é o caminho para não sermos enganados e manipulados pelo espírito de engano, irmãos? Prosseguir em conhecer a Deus, reconhecer o Senhor: eu sou necessitado de Ti. É você lançar de joelhos, é rasgar o seu coração na presença de Deus e declarar com desespero sincero no seu coração: Senhor, eu necessito de Ti. Eu necessito mais de Ti, Senhor. As minhas atitudes, que muitas vezes fico tão envergonhado, só demonstram uma coisa: eu necessito conhecer mais a Deus. Os meus tropeços, meus vacilos, minhas recaídas estão apenas dizendo para mim uma coisa: você precisa conhecer mais de Deus.
essas frustrações de tentar lutar na nossa força, que muitas vezes nos frustramos outra vez, só está dizendo uma coisa: está errado. O caminho não é você tentar com a sua própria força, o caminho é você buscar em conhecer mais a Deus, é conhecer mais a Ele. Ai, meu Deus. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Em tua presença, Pai, é onde queremos estar. Não há outro lugar. Eu quero estar neste lugar onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não se introduzem. Em tua presença, Senhor, em
Isso. Em tua presença, em tua presença. Senhor, nosso Pai, nós temos muitas necessidades, mas temos a promessa do Senhor que diz que todas em Cristo serão supridas. Mas, Senhor, nós queremos levantar agora um clamor, porque nessa noite se reúnem necessitados da Tua presença, não simplesmente necessidades que nós dependemos do Teu favor, da Tua intervenção, da Tua provisão. Necessitamos, meu Senhor, mas nada, Senhor, se compara a essa maior necessidade que é a Tua presença, de conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo e torná-lo conhecido. Senhor, em nome de Jesus, revela-te mais e mais aos corações da Tua igreja. Revela-nos, Espírito de Deus. Não é apenas uma experiência, mas sim é um propósito a qual o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para Te conhecer. O Senhor nos salvou, nos redimiu para conhecer a Ti, pela Tua graça, Senhor. Pai, nós oramos no nome de Jesus, por um despertamento no coração da Tua igreja, em conhecer a Ti, em ansiar mais de Ti, em andar com o Senhor, pois cremos que isso é o desejo do Teu coração, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, que sejamos movidos, Senhor, cada dia a conhecer e prosseguir em conhecê-lo mais de Ti. Gere em nosso coração, Pai, este anseio
de conhecer mais o Senhor, de reunirmos, toda vez que reunirmos, que seja um anseio de conhecer mais o Senhor, conhecer os teus desígnios, conhecer a sua vontade, conhecer o teu querer, conhecer acima de tudo, meu Senhor, a tua presença. Oh Pai, que nós clamamos o nome de Jesus, pois nosso anseio é permanecer no seu amor, é permanecer no seu amor, em sua presença, Senhor, em sua presença, Senhor. Tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só queremos a ti, somente a ti. Por isso vem, Senhor, derrama sobre nós a tua unção, o teu poder. Quebra o nosso eu e cresça o Senhor. Queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer, ó Pai. Queremos mais, somente a ti, somente a ti. Eu quero mais, sim, quero mais. Clame por Ele, Ele está neste lugar, te esperando mais uma vez, de braços abertos. Por isso clame por Ele, que Ele cresça, diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Em nome de Jesus, transfira esse ambiente de adoração para o seu quarto. Transfira esse ambiente de adoração para a sua sala. Transfira este ambiente de adoração onde você colocar a planta dos seus pés. Um anseio por Ele. Ouse da fé, mesmo que você não esteja sentindo algo. Você não tem que sentir para crer. Você crer e aprova o Espírito Santo revelar, não só para você sentir, mas para transbordar vida nele. Vida em seu nome.
vida em abundância. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do amado Espírito Santo continue sendo derramado sobre ti, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos à bênção, irmãos meus. Deus abençoe, queridos. Tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença.